diminui a capacidade de aprendizagem, diminui a capacidade de recordar-se. A gente sempre perde a memória da mais recente para mais tardia, né? Nesses pacientes, assim, que lê um livro, mas lê a página e aí, no final da página, esqueceu o que leu no primeiro parágrafo. E sistema nervoso, quais são os benefícios aí para a nossa saúde mental, utilizando a próprios verdes, citopróprios para a saúde mental, emocional? É muito interessante. Aqui a gente, nessa última aula que eu preparei para o nosso curso da Espanha, né, um protocolo anti-aging para pacientes com degeneração neuronal, doenças neurodegenerativas. É um protocolo terapêutico senolítico que remove, então, senescência celular de neurônios lá no sistema nervoso central para prevenir as doenças do envelhecimento associadas ao sistema nervoso central. O que são essas doenças degenerativas, né? Que são decorrentes aí de inflamação e oxidação? Alzheimer, perda de memória, dificuldade de raciocínio e aprendizagem, diminuição da neurotransmissão noradrenérgica, serotoninérgica, que leva a quadros de depressão crônica, alterações no fluxo de informações numa região do sistema nervoso central que controla os movimentos, que pode gerar um enrijecimento muscular similar ao Parkinson, ou a própria geração da doença de Parkinson, as demências, demência senil, processos de esquizofrenia, processos de esclerose lateral amiotrófica, todas essas doenças que são consideradas degenerativas, inflamatórias e oxidativas na sua essência, são muito, muito bem controladas com a citoprópolis, que a gente fala exatamente por esses mecanismos, né? Quando a gente tem um acúmulo de envelhecimento, de senescência celular, inclusive nos neurônios, e nas células vizinhas, que são chamadas células da glia, a gente tem 2 neurônios conversando entre si e a gente tem um conjunto de células de apoio. Não são neurônios, mas são células especializadas para regular esse processo da neurotransmissão. Essas células gliais, elas acabam envelhecendo muito mais rápido do que os neurônios. E são essas células de apoio que garantem esse processo de comunicação entre os neurônios. E o que a gente vê, então, é que quando essas células entram no estado de envelhecimento, em vez de elas regularem o processo de formação da neurotransmissão, elas acabam gerando mediador inflamatório. Elas envelhecem, ficam senis, e essas senescências das células gliais geram um comprometimento da neurotransmissão, levando aí, se é uma neurotransmissão que tem a acetilcolina como neurotransmissor, o paciente inicialmente tem lapsos de memória, que evolui para prejuízos de lembranças mais recentes, memórias recentes. Numa evolução maior, tem quadros de degeneração e comprometimento funcional cognitivo, diminui a capacidade de aprendizagem, diminui a capacidade de recordar-se de eventos de memória mais tardios. A gente sempre perde a memória da mais recente para mais tardia, né? Porque memória, ela está ligada, Betete, a um conjunto de conexões neurais. Quanto mais a gente reforça através da lembrança essas conexões, mais fortes elas ficam e mais difíceis de serem rompidas. Então, quanto mais recentes são as memórias, mais facilmente elas também são perdidas nesse processo de degeneração. Isso é muito frequente nos pacientes mais velhinhos, e a gente recebe bastante aqui no consultório, terem um prejuízo que inicia com aquela falta de perda de memória recente, né, que a gente chama. E pacientes com dificuldade de manter um fluxo de conhecimento, de armazenamento de memória. Nesses pacientes, assim, que lê um livro, mas lê a página e aí, no final da página, esqueceu o que leu no primeiro parágrafo. Então tem que voltar várias vezes a fazer esse mecanismo. Tudo isso envolve degeneração neuronal ou glial através de mecanismos de estresse oxidativo.
e esse estresse oxidativo que gera neuroinflamação. E a própolis aí nada de braçada, né? Diminui a inflamação, sequestra os radicais livres. E a gente sempre recomenda aos pacientes aqui no consultório fazerem protocolos adicionais de nutrição de neurônios, de nutrição adicional para a gente renovar aí oligoelementos, magnésio, zinco, selênio, assim como as vitaminas, né, do complexo B, vitaminas B12, B3, B6, B9, junto com o tratamento com a citoprópolis. Esse protocolo é fantástico, assim, para melhorar a capacidade cognitiva e as doenças neurodegenerativas como um todo, Betete. Tá bom. Agora, tudo isso, né, professor Dr. Niraldo, é importante um protocolo. Porque quando nós falamos de própolis verde, as pessoas que estão nos assistindo, eu vou ali na esquina, eu vou pegar o própolis verde ali, natural ali no mercadinho de produtos naturais, ou até mesmo na farmácia de produtos naturais. Qual que é a diferenciação, né? O que caracteriza os citoprópolis da Pharmanectar em relação a outros produtos à base de própolis verde e que garante, né, essa continuidade de dosagem? Uhum. Durante a pandemia eu recebi uma das lives, depois de uma das lives que a gente fez aqui, eu recebi um chamado aqui de um dos telespectadores, dizendo: Dr. Niraldo, eu fiz um uso de própolis líquido aqui, eu tomei litros e litros de própolis e peguei Covid, peguei isso, peguei gripe de apoio. Daí a gente começou a investigar, né, e estava tomando, na verdade, as concentrações muito baixas do extrato, né? Ele estava tomando as gotinhas ali para um tratamento, para um protocolo terapêutico. Isso, na grande maioria das vezes, não surte o efeito desejado. E aí, exatamente por essa condição é que foi desenvolvido um produto com altas concentrações dos princípios ativos que é o citoprópolis. Só para te teres ideia, a gente tem protocolos terapêuticos com as doses recomendadas, validadas, testadas já em estudos clínicos para várias patologias, em várias condições clínicas dos pacientes, para quadros inflamatórios degenerativos, para quadros de degeneração em pacientes com câncer. A gente chega a pacientes com câncer a protocolos com 16 cápsulas diárias. Pacientes com inflamações crônicas com 12 cápsulas diárias. Pacientes que têm prejuízo imunológico, precisam de uma recuperação funcional imunológica, a gente costuma recomendar pelo menos de 6 a 9 cápsulas diárias. Então, realmente é um efeito que é dose dependente. A gente precisa de concentrações grandes no princípio ativo para tratar doenças, para tratar condições clínicas, né, que não consegue obtê-las a partir de um extrato líquido, como a gente vê nas gotinhas. Então, a grande diferença realmente entre citoprópolis e os demais extratos que a gente vê no mercado, mesmo algumas formulações em cápsulas que a gente vê, né, a gente viu uma, por exemplo, comparando uma aqui que eu tive acesso, tinha 50 miligramas de própolis. É uma condição diferente, né? Por exemplo, o citoprópolis tem 700 miligramas de 2 frações. A gente viu 50 miligramas de um extrato em cápsula. Então, só o fato de ser em cápsula, só o fato de ser extrato também não o credencia a uma condição de tratamento como a gente vê com a citoprópolis. Então é um produto realmente muito diferente, baseado em pesquisa científica, baseado em eficiência clínica, em testes, e já validando esse produto para as patologias que a gente está recomendando, né, Betete?